Oi pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre a minha experiência e a minha espera pelo diagnóstico do tumor da mama. Então, para quem não sabe, eu amamentei por 1 ano e 10 meses e por volta da metade do ano passado eu tive uma crise de mastite enquanto amamentava e eu dei entrada na urgência e decidi parar o aleitamento materno ali. Eu tomei um medicamento que interrompia a amamentação e cerca de 4 dias depois que comecei a tomar ele, eu já tinha parado de amamentar totalmente. Então, dali ficou tudo bem, ficou tudo normal, a mastite passou. E em janeiro desse ano, 2019, eu comecei a ter um quadro de inflamação nas mamas. Então, sempre que inflamava do lado esquerdo, ficava rígido o local, mas quando sarava, passava para o lado direito. E ficava assim, né, intercalando entre uma mama e outra. Até que em abril desse ano, eu achei bem estranho, porque o quadro já tinha mudado. Eu fiquei com inflamação nessa área aqui de cima da mama esquerda e não passava, né? Então, passou aquele período normal e não passou mais para nenhuma outra região. Então, eu procurei o primeiro mastologista. Esse mastologista, ele me passou um teste de prolactina e ele se recusou a passar um teste de imagem. Ele disse que não poderia fazer isso porque eu tenho só 23 anos. E o que um médico iria pensar de um mastologista que passa um exame de imagem para uma pessoa de 23 anos? E eu não estou exagerando, ele falou exatamente isso. E aí eu fui para casa, tomei antibiótico, fiz o teste de prolactina e retornei para ele com resultado muito baixo. E mais uma vez eu tentei, né? Eu disse, e agora, doutor? Seria o caso de investigar, de fazer um exame de imagem, ultrassom? E ele disse que não. Então eu percebi que aquele médico ele não ia me ajudar. E eu fui para casa frustrada, mas eu continuei tomando antibióticos. Então, desde abril que eu estou tomando antibióticos cada vez mais forte, um mais forte que o outro. E eu tenho todos os colaterais possíveis. Cheguei até a perder peso nos últimos tempos por causa disso. Enfim, no final de maio, eu comecei a sentir uma piora no aspecto da mama, porque ela estava bem mais rígida. E quando eu troquei de camisa, eu notei que tinha um ponto meio roxo perto da areola do peito. E aí eu decidi buscar outro mastologista. A médica, quando me examinou, a segunda médica, ela me examinou, e enquanto ela conversava, ela dizia, calma aí, deixa eu examinar novamente. E ela disse, ó, realmente esse nódulo aqui parece ser recente e muito superficial, mas eu preciso de uma ultrassom. E aí eu fiz essa ultrassom, confirmou o que ela havia dito, tinha um nódulo pequeno e uma área grande inflamada. Essa inflamação já estava um pouco grave. E cerca de 2 dias depois do primeiro exame, eu notei que aquela área de inflamação já tinha virado nódulos também. Porque eu conseguia palpar, começou a doer mais, ficar bem vermelho, semelhante ao outro. Então eu fiquei bem preocupada e retornei com o resultado. E aí ela disse, olha, é o caso de fazer uma biópsia. E ela me acalmou, mas não adianta muito, né? E eu fui fazer essa biópsia, demora bastante para sair o resultado. E nesse meio tempo, essa médica entrou em trabalho de parto. Ela está afastada até hoje. E aí, quando eu peguei o resultado da biópsia, eu li dentro do Uber mesmo, indo para casa. Eu vi que deu para não malignidade, então fiquei aliviada. Mas eu vi também que tinha dado um resultado inconclusivo. Não dizia do que se tratava. Essa biópsia foi uma PAF, com agulha fina. E aí, eu procurei outra médica, foi o terceiro mastologista. E quando eu fui para essa consulta com essa outra médica, foi onde tudo mudou. Ela olhou o resultado dessa primeira biópsia e aí ela disse, olha, se for o que eu estou imaginando, não se trata com antibiótico. E aí você já viu, né? Na minha cabeça, o tratamento seria uma quimioterapia, ela estava imaginando que seria algum tipo de câncer. E aí ela disse, você precisa fazer uma drenagem cirúrgica urgente hoje. E aí eu saí do consultório dela na mesma tarde, eu dei entrada no hospital do meu plano e fiquei internada para fazer esse procedimento. Lá tinha um cirurgião que entendeu todo o meu caso, mas ele era cirurgião geral.
Então, fiquei de ser transferida e não me transferiram. Quando trocou de plantão, o médico foi me examinar e ele não era especialista. Então, ele fez duas punções só no tato, né? Sem imagem alguma, para ver se saía pus, mas não saía. Tinha área de flutuação, mas não saíam e eles não sabiam o que fazer. E ele acabou me liberando e me passando mais antibióticos. E eu fui para casa, retornei mais 2 vezes nessa semana em busca de um exame de imagem e toda aquela demora do plano, enfim, foi muito sofrimento. Até que na mesma semana, no final de semana, eu comecei a perceber que aonde tinha área de flutuação só piorava. E aí eu retornei mais uma vez na urgência e, por coincidência, um médico que entendia tudo do meu caso, ele estava lá e ele disse, olha, eu vou fazer uma punção com agulha grossa. Vou dar anestesia pra gente ver o que é que vai sair, porque a pele estava muito fina. E aí ele fez essa punção com muito cuidado, mas foi sofrido de qualquer forma. E eu fui para casa porque ele disse, olha, não tem o que fazer. Não sai nada, aparenta ter alguma coisa, mas não sai. E fui para casa mais uma vez. E quando retornei à urgência mais uma vez no outro dia, já estava aberto o abscesso, né? Eu estava tomando banho e aí abriu. E aí foi maior loucura, porque estava saindo sangue, estava saindo uma secreção estranha, e estava doendo, ardendo, e eu não sabia o que era aquilo. Ninguém me alertou que poderia acontecer isso. Então, eu fiquei desesperada, porque mais uma vez na urgência, o cirurgião de plantão não sabia o que fazer. Até que um foi bem sincero comigo e ele disse, olha, a gente não pode te abrir, a gente não pode cortar essa área do nódulo, porque a gente não sabe do que se trata. E se for o caso de ser um carcinoma, por exemplo, que é um câncer, a gente só vai piorar a sua situação. E aí a assistente social, ela disse, olha, você tem um pedido da sua mastologista para 2 biópsias mais profundas e eu aconselho você não esperar pelo plano, porque demora para autorizar, porque são procedimentos caros e vai para perícia. E até particular ia demorar para achar um horário. Então, eu só acreditei no que ela disse, fui para casa e fiz particular. Demorou alguns dias para eu conseguir. Para quem não sabe, a biópsia é um procedimento bem chato, o core, né? Que é com a agulha grossa, que eles chamam. É bastante caro, por volta de R$ 800. O outro, que é mais barato, é por volta de 300. E, gente, foi o pior exame que eu já fiz na minha vida. Durante o processo, doeu poucas vezes para quem já tinha feito punções, mais punções, tudo em uma semana só. Para mim foi tranquilo. Mas só nesse dia das últimas biópsias foram 9 furadas no peito, na área inflamada, onde tinha nódulo. E quando cheguei em casa que a anestesia local tinha passado, foi a pior dor da minha vida. E aí eu esperei 20 dias para ficar prontos os resultados. E o médico, ele havia me alertado. Ele disse, olha, não tem cara de ser câncer. E aí eu já fiquei animada. Ele disse, mas se for o que eu estou pensando, assim como uma médica, pode ser uma coisa parecida, que parece se assemelha muito com carcinoma inflamatório, que geralmente já é descoberto quando está no estado 4 a 6. Porque parece um cacho de uva, que você vai fazer um exame hoje, se você fizer um daqui a 2 dias já vai estar maior, já vai ter outro nódulo, e eu tava passando por toda essa dor esse tempo todo. E aí eu esperei esse resultado. Durante essa espera, uma das piores coisas é a dúvida, né? As dores vêm aumentando, eu já sabia que antibiótico nenhum ia fazer resultado, ia surtir resultado. E as poucas pessoas que sabem, assim, do que eu tô passando, quando perguntam, e aí, o que é que deu? E você não sabe dizer, porque não tem resultado, você não tem diagnóstico, sempre que sai um exame, sai inconclusivo. E as pessoas que até me viam de curativo, ficavam se perguntando, né, mas por que você está usando isso? E eu não sabia explicar. E o pior de tudo, assim, pra mim, além da dúvida, é não saber como lidar.
é um caso tão raro e com pouco estudo que nenhum médico soube me dizer como me cuidar. Então, eu tô assim às cegas. Eu não sei o que eu posso comer, o que eu não posso. Eu descobri sozinha que quando eu faço o esforço físico, incomoda muito e começa a doer no final do dia. Então, eu não estou trabalhando fisicamente, eu não estou fazendo esforço físico em casa. Mas eu não sei como cuidar do abscesso, não sei se fazer curativo é certo, se é errado. Então, tô às cegas ainda. Mas, essa semana eu fui pegar o resultado. E eu consegui um diagnóstico que é exatamente o que o médico disse, que parecia com um carcinoma inflamatório, que é uma mastite crônica granulomatosa. Estou com o resultado aqui. Essa mastite, gente, ela tem poucos estudos e eu só li 2 artigos sobre ela. Mas tem pouco estudo mesmo. E nenhum deles diz que em 30 anos só houve diagnóstico de 120 mulheres. Então, muitas vezes que as mulheres estão com esses sintomas, assusta demais, porque se você procurar os sintomas dele, você procurar os sintomas desse câncer inflamatório na mama, as semelhanças são absurdas, o aspecto da pele, o que a pessoa sente antes, durante e depois. Então, o tratamento dele é bem complexo também, mas eu ainda não sei ao certo como que vai ser, eu ainda vou ao médico no final de semana para saber como é que vai ser o início do meu tratamento. Mas uma coisa que eu acho importante dizer é: não aceite um não de um médico só. Porque se eu tenho esse diagnóstico hoje, foi porque, primeiro, eu já estava desesperada, né? São 9 meses sentindo as mesmas dores, o mesmo incômodo, não consegui dormir nem de um lado nem de outro, eu não consegui vestir certas roupas porque aperta, dói para usar sutiã, então dói também quando não usa. Então é muito incômodo. E a segunda coisa, porque eu me observei direito, né? Eu percebi quando a área inflamada passou a ser um nódulo. Então procurei mais uma vez o outro médico. E é muito difícil você ficar dizendo a mesma história para várias pessoas. Mas ainda assim é melhor do que você aceitar a opinião de uma pessoa só e essa pessoa está errada. Todos os enfermeiros e médicos possíveis que estavam de plantão durante as 2 semanas que eu fiquei indo na urgência do meu plano, todos eles me examinaram. Todos eles botaram a mão em mim. E eu expliquei a história do início ao fim para todos eles. E eu mostrei meus exames para todos eles. E eu tive acompanhamento por 4 mastologistas durante esse tempo. Mas o primeiro, ele me deu 2 nãos no mesmo mês. Mas ele estava errado. Era caso para investigar. Se não investigasse, eu estaria pior, talvez. Eu não tive, segundo os médicos que já me examinaram, eu não tive nenhum quadro de melhora no aspecto dos nódulos. Inclusive, hoje mesmo eu já notei quando ele aumenta de tamanho, porque ele começa a doer em um dia e aí no outro a área já está bem mais rígida, já está uma área maior. Então, eu tô aqui na luta por uma coisa que eu não sei ao certo como é que vai ser. Pelo pouco que eu pesquisei, o tratamento deixa a pessoa pior do que a própria doença em si. É mais uma semelhança com câncer, né? A quimioterapia deixa a pessoa mais frágil do que se não estivesse fazendo, enfim. Mas tem que ser feito. Então é isso. Tem que ser feito se você é nova, se você tem 15 anos, se você tem 20 anos, se você tem 45 anos. Faça o autoexame, procure um médico, se observe no espelho, observe a mudança hormonal, tudo. Se tiver alguma coisa estranha, procure um médico, procure outro, procure quanto for necessário. E é isso. Se cuidem. E eu volto para falar um pouco quando souber qual será o tratamento para minha doença.